Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente conversar mais um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à Constituição, à política e especialmente ao governo Getúlio Vargas. Parte 2. Lembre que eu já avisei, né? Tem Getúlio Vargas parte um, parte 2 e o retorno. Então a gente está na parte 2 ainda, tem mais um momento lá para frente. O período que eu quero conversar com vocês é simbolizado por essa Constituição aqui. Depois eu falo sobre essa pessoa, tá? Mas sobre essa Constituição de 37. Pois é, vocês viram no outro vídeo que nós tivemos uma Constituição em 34 e em 37 já tem outra. Por quê? O que aconteceu? Por que tem uma Constituição tão perto da outra? Alguns acontecimentos, lógico, foram muito importantes para a gente ter, logo em 3 anos, uma reformulação, não propriamente uma reformulação, né, mas uma nova Constituição. Então vamos a alguns fatos. Lembrando que estamos aqui na década de 30 do século passado, né, 1930 e alguma coisa. Se a gente for olhar para fora do Brasil, nós estamos em um momento em que tem o fortalecimento de alguns governos autoritários na linha do fascismo, do nazismo. Estamos na época do Hitler, por exemplo. Estamos perto, ainda não aconteceu, mas estamos perto do início da Segunda Guerra Mundial. Então tem um contexto complicado fora, né? Aqui dentro do Brasil, a gente também tem uma certa ebulição. A gente tem movimentos de inspiração nazista também. Nós temos movimentos que pedem assim um governo de direita, mas um governo de extrema direita, né, que são os movimentos simbolizados pelo movimento do integralismo aqui no Brasil. Nós temos manifestações comunistas também, que daí já vão para um caminho completamente oposto. Né? Estamos falando aqui de movimentos aí de extrema esquerda. Temos também, inclusive temos um partido comunista aqui no Brasil que articulou, não deu certo, né, mas articulou sim, uma tentativa de revolução aqui no Brasil em 35, né, 1935, que foi conhecida como a Intentona Comunista aqui no Brasil, né? Mas como eu já avisei, não deu certo. O seu grande líder foi preso, que era o Luiz Carlos Prestes. Até em algumas oportunidades já comentei sobre ele com vocês. É uma personalidade que vale a pena uma pesquisa também, né, que foi muito importante no século XX. E ele viveu tanto, ele foi morrer bem velhinho, né? Ele viveu tanto que ele até começou a ser conhecido por O Velho, né? Tem até um documentário com esse título. Vocês conseguem achar no YouTube também. Então é interessante, porque a vida dele representa bastante da vida brasileira, né? Dos tumultos da vida política brasileira. Mas, né, voltando aqui à nossa conversa. Então a gente tem, sim, em novembro de 35, essa intentona comunista, tem a prisão do Luiz Carlos Prestes, e saindo um pouco dessa dicotomia, né, esses movimentos de extrema direita ou de extrema esquerda, a gente também teve vários outros movimentos populares aí pela década de 30, tentando exigir, tentando pressionar o governo para que aqueles direitos que estavam na Constituição de 34 fossem aplicados. Porque vocês se lembram, né? A Constituição de 34 trouxe muita coisa interessante, especialmente no tocante aos direitos trabalhistas. A questão que não poderia ter divergência de salário entre homens e mulheres na mesma função, a preocupação com o salário mínimo. Então tinha bastante coisa, bastante proteção ao trabalhador que estava na Constituição, porém não foi aplicada. Então, existiam movimentos de trabalhadores nessa década que estavam pressionando o governo pela aplicação. E aí, contando com toda essa turbulência, isso começou a preocupar o governo, né? E quando eu falo o governo nessa época, eu falo Getúlio Vargas, né? Que ainda é, sim, o nosso presidente, nesse momento, presidente constitucional já, né? Então, começa a preocupar o Getúlio Vargas. E essa preocupação atinge um ponto tal em que o presidente resolve dar um jeito nisso, né? Resolve tentar acabar com esses problemas. E aí nós estamos já, como eu comentei na semana passada, numa época no Brasil que a gente já tem nação, né? Se a gente já tem nação, a gente tem pessoas que estão preocupadas com o país, que acompanham os acontecimentos.
E o presidente não consegue fazer mais como pôde fazer o Deodoro da Fonseca, por exemplo, né? Simplesmente assumir o poder total, não dá mais. Porque como tem nação, a gente precisa agora contar com esse apoio dessa nação. Né? Então, o Getúlio Vargas começou a articular uma saída. Peraí, vamos mostrar para as pessoas que nós estamos num momento tal, um caos tão grande, que o Brasil precisa de que alguém o salve. E esse alguém sou eu, né? Aí Getúlio Vargas, logicamente. E aí, para colocar assim, um ponto final nisso, começou a ser divulgado aqui no Brasil, aí por 37 já, mais ou menos lá por setembro, em 37. Começou a ser divulgado que a inteligência brasileira descobriu que tinha um plano em andamento aqui no Brasil, para uma, assim, resumindo a história, né, para uma tomada comunista. Mais uma vez, né, agora em 37. E esse plano tinha até um nome, chamado Plano Cohen, que seria um plano desse assalto ao Estado brasileiro, ao governo brasileiro, nessa tomada de poder. E aí tinha várias justificativas, mas enfim, a que marcava mais essa vinculação com o comunismo, né, que sempre foi uma palavra que assustou muito as pessoas aqui no Brasil. E aí Getúlio Vargas foi a público. Gente, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, já teve a intentona comunista, tem um novo plano agora. Alguém precisa resolver isso. E eu me ofereço. Esse alguém sou eu. Eu vou salvá-los. Depois se foi saber que esse plano Cohen, na verdade, era uma mentirinha. Foi um plano feito pelo próprio exército. Um plano falso, né? Um plano falso articulado pelo próprio exército para colocar esse pânico na população brasileira. Deu certo, né? Logicamente deu certo. Getúlio Vargas foi voluntário, eu ajudo. Eu salvo o Brasil, se vocês quiserem, né? Eu salvo o Brasil. E logicamente que lá em 37 as pessoas não tinham tanta fonte de informação quanto tem hoje. Hoje, fazer uma coisa desse estilo, imagino que seria muito difícil, né? Porque tem todas essas agências controlando as informações, tem todas essas verificações das informações. Então, hoje seria muito difícil, mas lá em 37 deu certo. Então, vingou. E uma coincidência, né, que as pessoas também não perceberam naquela época, é que em 37, estamos no finalzinho já, né? Finalzinho de 37. Eu falei que essa descoberta foi em setembro de 37. Finalzinho já de 37. Uma questão que pode ser uma coincidência, só que não, né? Poderia ser uma coincidência, é que esse governo constitucional de Getúlio Vargas, ele terminaria em 38. Então, estava ali já quase no finalzinho do governo de Getúlio Vargas. Mas não vai ser assim, né? Não vai terminar em 38, porque em 37, mais exatamente em 10 de novembro de 1937, é anunciada a modificação em toda a estrutura de governo, política e Estado aqui no Brasil, que é o famoso Estado Novo. Então, o Estado Novo se inicia em 10 de novembro de 1937. E nessa inauguração, a gente ganha de presente uma Constituição nova, tá? Ainda não é a hora de falar dele, tá? Daqui a pouquinho eu falo. Mas a gente ganha de presente em 10 de novembro de 37 uma Constituição nova. Por quê? Não basta que o Getúlio Vargas, então, assuma esse poder e assuma essa função de proteger o Brasil, de defender o Brasil. Não, porque a Constituição de 34 limitava bastante o poder do presidente, seguindo aquela lógica da separação dos poderes, seguindo toda essa lógica que eu já conversei com vocês lá no outro vídeo, né? No vídeo anterior. Então, não podia ser. Para poder fazer um governo como ele queria, ele precisava de uma Constituição que lhe desse os poderes que ele achava necessários. Então, ganhamos de presente uma Constituição em 1937. Tadinha, de 34 já foi, né? Ótimo. Quais são, assim, algumas características dessa Constituição? Primeira questão é lembrar que essa é a primeira Constituição outorgada da República. Peraí, mas teve uma lá antes, outorgada também. Sim, no Império. No Império, a nossa Constituição foi outorgada. Agora que o Brasil é uma república, não tinha acontecido ainda uma Constituição outorgada. Essa é a primeira. O que significa uma Constituição outorgada?
que não é feita por uma Assembleia Constituinte, que não representa os anseios e necessidades da população, e sim vem a partir da ideia do governante, né? E o governante é ainda, mais uma vez, Getúlio Vargas. Isso. Quem já ouviu falar, eu imagino que seja assim uma Constituição, mesmo não lembrando a data, que a gente já tenha ouvido falar. Provavelmente vocês também já ouviram falar dessa Constituição, porque ela tem um apelido. Ela se chama a Polaca. Então, esse é o apelido que a gente às vezes já ouviu falar de, tem uma Constituição que se chama Polaca. Qual é? Essa, de 37. Por quê? Porque teve inspiração na Polônia, que seguia essas ideias de extrema-direita, né? Então, teve uma inspiração e teve uma pessoa que foi o principal responsável pela escrita dessa Constituição. Agora sim, ele, né? Quem é esse senhor que aparece aqui na capinha dessa minha coleção? Esse senhor se chama Francisco Campos e ele é o principal autor dessa Constituição, seguindo, logicamente, como eu já falei, nesse espírito de uma Constituição outorgada, seguindo as ideias do governante, né? Mas quem é esse cara? Esse cara já era ministro do Getúlio Vargas. E acreditem vocês ou não, lembrem dessa informação que eu vou falar agora, para no final, quando eu for ler alguns trechos da Constituição, acreditem vocês ou não que ele era ministro da Justiça, tá? Ele já era ministro de Getúlio Vargas da Justiça e foi o grande responsável pela formulação dessa Constituição. A gente poderia pensar, né, a princípio, bom, ministro da Justiça vai vir coisa boa, né, porque está preocupado com justiça, né? Sim, pode ser que sim, mas provavelmente não é o sentido que a gente daria para o termo justiça, né? Mas segura aí. Segura essa informação que eu vou falar algumas coisinhas mais para vocês, tá? Aí tem uma modificação, que é uma modificação que sempre chama a atenção, né? De brasileiro, especialmente, que a gente vê muito governo, Estado na figura do presidente, né? Tem a figura do presidente ainda, sim, só que houve uma pequena alteração no tempo de mandato, de 4 para 6 anos. Essa Constituição, então, define um mandato de 6 anos para presidente. E se eu falo de presidente, eu estou falando de um poder executivo. Então, tem um poder descrito nessa Constituição. Sim, até tem os 3. Até tem a descrição dos 3 poderes nessa Constituição. Mas daqui a pouco eu já falo para vocês o que aconteceu com os outros 2. Tá? Em primeiro lugar, uma modificação, então, é esse mandato de 6 anos para presidente. Sim. Como eu tinha falado, né, nós temos aqui a ideia de um reforço no executivo falando dessa alteração do mandato, vamos voltar ao comecinho da história, né? Tá, tudo bem. Então, a gente está começando com uma Constituição nova, um Estado novo, sim. Então, o próprio nome desse Estado é Estado Novo. Estado Novo, vida nova, né? Estado Novo, presidente novo. Não. Né? Quando sai essa Constituição, ela já coloca o Getúlio Vargas como presidente deste novo início, tá? E aí uma curiosidade, uma questão interessante para a gente lembrar, vamos lembrar assim de algumas datas. Quando é que o Getúlio Vargas começou a governar o Brasil? Em 30. A partir da chamada lá, o movimento de 30, golpe de 30, né? Como vocês preferirem. Em 30. Por tomada do poder à força. Ótimo. E aí em 34 tem uma Constituição nova. Tem eleição para presidente? Indireta. A própria Assembleia Constituinte é que escolhe o presidente. Tá. Em 37, agora, mudou de novo. Aí o presidente tem o seu mandato renovado. Tá? Então, novamente, não tem eleição. Nessa parte do Getúlio Vargas, se vocês conseguiram reparar, tem 3 entradas dele, né? Nenhuma por eleição popular. Tá? Então, só mais uma informação, mais uma coisa para ficar registrada. Mas tá. Aí tem uma preocupação muito grande, logicamente, né, dado toda a justificativa para o início desse novo Estado, que é a questão do comunismo, que é essa preocupação, que tomada de poder, se bem que fica até assim meio contraditório, né, Getúlio Vargas se preocupar com o poder tomado à força, se ele fez isso também em 30, mas tudo bem, né? Vamos deixar um pouco essas contradições de lado. Mas tem toda essa preocupação com o comunismo, né, porque ele pode fazer sim, mas comunismo não, né? Então, toda essa contradição, toda essa preocupação, comunismo, tal, problemas internos, instabilidade, manifestações, que é tudo coisa de comunista,
Os trabalhadores tudo estão sendo influenciados pelos comunistas, né? Então a gente tem que dar um jeito nessa situação. E lógico que a questão de a preocupação com a segurança, com essas partes da Constituição que falam disso, é claro que tem uma preocupação bastante grande. E aí tem uma definição bem interessante, porque aqui estão previstos, sim, estado de emergência, estado de guerra, que a gente chamaria hoje de estado de sítio, né? Estado de emergência e estado de guerra. Sim, estão presentes aqui, muito bem descritos. Eu vou ler uns trechinhos para vocês daqui a pouco. Mas tem um detalhe curioso, eu diria curioso assim entre aspas, né? Tem um detalhe curioso. São todas iniciativas do presidente, sem a necessidade de confirmação do Congresso, tá? Então, o presidente pode fazer, desfazer, colocar, não colocar, conforme a sua vontade, conforme a sua interpretação. Mas não há necessidade de confirmação do Congresso Nacional. Eu não vou me estender muito nessa parte agora, né, mas depois a gente pode comparar quando eu chegar em 88, para ver como é que é hoje. Hoje sim tem uma participação fundamental do Congresso. Até para a gente pensar naquela ideia do Montesquieu, do equilíbrio dos poderes, um vigiando o outro, né? Aqui, não, tá? Tem um partezinho interessante. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho alguns artigos, é para vocês pesquisarem. Lembrem que todas essas constituições que eu trago aqui tem na íntegra na internet. Então, quando eu falo um artigo aqui, vocês podem ler também na internet, tá? E algumas consequências. Vamos começar por algumas consequências imediatas. Assim que sai essa Constituição, já falei lá em novembro de 37, assim que sai essa Constituição, imediatamente, está escrito nela, imediatamente são fechados todos os setores de legislativo no Brasil. Como assim? O Congresso Nacional é fechado, imediatamente, fechado. O que quer dizer fechado? Não existe mais, todo mundo vai embora. Não existe mais Congresso Nacional. Assembleias legislativas fechadas. Câmaras de vereadores fechadas, tá? Toda a parte do legislativo foi fechado imediatamente. Eu sei que quando se fala isso no Brasil hoje, as pessoas podem até achar que é bom. Nossa, que maravilha não ter Congresso Nacional. Já pensaram o que poderia acontecer quando uma pessoa manda em tudo em um país, a partir da sua vontade? Eu já vou falar de algumas consequências aqui também. Então, todo o legislativo fechado. Tá, que mais? Imediatamente foi declarado em todo o país estado de emergência. O que isso significa? Eu vou ler alguns artigos e aí vocês vão perceber o que isso significa. Isso afeta a nossa vida particular, tá? Nunca se esqueçam, quando a gente fala dessas questões constitucionais, de fechar legislativo, estado de emergência, o que eu tenho a ver com isso? E isso afeta a minha vida particular. Eu já vou ler alguns itens para vocês expressos na Constituição, tá? Isso é sempre muito perigoso. Depois, extinção de todos os partidos políticos. Não tem mais partido político no Brasil. Ué, como é que se faz eleição? Será que vai ter eleição? Cancelamento das eleições. Não vai ter nenhuma eleição durante todo o período do Estado Novo. Que é de quanto em quanto? O Estado Novo começa em 37 e termina em 45. Sem eleição para presidente, sem eleição para legislativo, sem eleição para qualquer parte do executivo, nacional, legislativo, sem eleição, tá? Como é que faz então? O presidente que escolhe, conforme a vontade dele. Uma questão interessante que eu não falei no momento lá da contextualização é que nessa época no Brasil nós tínhamos uma aproximação com os Estados Unidos, assim, um interesse grande dos Estados Unidos aqui. E aí o Brasil, assim, e eu posso falar, representar o Brasil pela figura de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas com o coração dividido. Por quê? Em parte, o coração era dos Estados Unidos, porque queria investir aqui, tem dinheiro, tal, é parceiro oficialmente, é parceiro, mas tinha outra parte do coração que estava olhando para o Hitler, que tinha uma grande simpatia, e eu estou sendo muito modesta em falar simpatia, uma grande simpatia com o nazismo, com o Hitler, né, com esse estilo de governo. E aí ficava essa divisão. E aparecia aqui mais uma contradição,
porque enquanto que aparentemente, oficialmente, o Brasil era amigo dos Estados Unidos, que é a terra proclamada da liberdade, aqui a gente tinha uma ditadura expressa. Se eu não usei essa palavra antes, eu estou usando agora. Uma ditadura expressa e explícita declarada pelo próprio governo, na própria Constituição. E aí ficava uma coisa meio esquisita, assim, como é que os nossos amigos lá dos Estados Unidos, são a terra da liberdade, democracia, aceitam isso? Aceitavam porque tinham interesse, mas o Brasil também tinha que disfarçar algumas coisas, né? Então ficou assim um contexto muito esquisito na época. E isso vai trazer o fim do Estado Novo, né? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, tá? Mas tinha assim uma coisa estranha, coisas que acontecem no mundo da política, como já diria Maquiavel, né? Então a gente vai muito pelo interesse. O interesse em manter a amizade dos Estados Unidos, que estavam investindo muito aqui, e ao mesmo tempo essa questão de política não combinava, né? Aqui nem lá. Mas enfim, tá, vamos voltar para a nossa Constituição. O judiciário existia sim, mas era completamente controlado pelo executivo. Então, naquela historinha do Montesquieu, qual é o poder que existe aqui de verdade? É o executivo e ponto final. Legislativo nem existe mais na prática e o judiciário é controlado, né? Então, qual foi a consequência disso? Então, como eu já usei essa palavra antes, eu vou repetir agora também. Um governo ditatorial, autoritário, explicitamente um governo autoritário, que trouxe, sim, perseguições, torturas e mortes de pessoas, simplesmente porque tinham ideias diferentes, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que foram presas, torturadas e mortas porque tinham ideias diferentes desse estilo de governo que estava acontecendo aqui no Brasil. E a gente, às vezes, tem uma memória de que essa parte, esse tipo de política, esse controle foi só no governo militar, que foi décadas mais tarde. Não. Aqui no governo Getúlio Vargas, sim. É porque a gente tem aquela imagem de Getúlio Vargas, aquele presidente bonzinho, que era que cuidava dos pobres, dos trabalhadores. Então a gente ficou com essa imagem, especialmente ligada à questão do trabalho. E esquece tudo o que aconteceu no governo, tá? Então eu sugeriria nesse momento, antes de ler uns trechinhos da Constituição, eu sugeriria que todo mundo, né, todo cidadão brasileiro, conhecesse um pouco mais desse governo de Getúlio Vargas, seja por livros, até por filmes, né? Um pouquinho dessa história aparece, talvez você já tenha ouvido falar desse filme. Tem um filme que foi bastante popular no Brasil chamado Olga, né? Que na verdade vem de um livro, né? Olga. Então é interessante, né, que esse Olga representa alguns acontecimentos bem ligados àquela questão da intentona comunista, tal, né, toda aquela parte no governo Getúlio Vargas. É o que acontece quando um presidente tem todo o poder que ele tinha aqui na época, tá? Então vale a pena ler alguns livros, ver alguns documentários, né? Vale a pena acompanhar. Particularmente, eu estou acompanhando, acho que é no Canal Brasil, se vocês têm acesso, tem uma série de documentários que estão passando agora sobre. O título é mais ou menos assim: Imagens do Estado Novo, né? Então também tem algumas informações a partir de imagens da época, né? Do que aconteceu lá. Mas enfim, vamos para a leitura de algumas partes da Constituição, né? Porque aqui vocês vão perceber que tem coisas bem interessantes. Eu sempre indico, quando a gente vai analisar uma Constituição, a gente começar pelo preâmbulo, né? Até porque geralmente é curtinho, são algumas linhas, dá alguma ideia geral do que vai ser a Constituição. Curtinho, né? Bem o caso deste preâmbulo, que tem 1,5 páginas. Por que tem 1,5 páginas? Lembrei da informação que eu falei antes, nós já temos nação no Brasil, então precisamos convencer essa nação de que essa Constituição é necessária. E aí já vem assim uma ideia típica de Constituição outorgada, né? Não fala nós da Assembleia Constituinte, não. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Lembrando que esse era o nosso nome, né? Estados Unidos do Brasil. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro. Então, já estou dizendo aqui, não sou eu que estou querendo, né? Vocês estão me pedindo. Tem vários, não vou ler todo, né, que é muito extenso, tem vários parágrafos, e aqui fala da questão da infiltração comunista, dos partidos políticos,
Então a gente já sabe que a coisa vai pegar pro lado desses grupos citados aqui, né? Então tem um preâmbulo bastante longo, vocês podem ler se vocês quiserem, é bem interessante, né? Eu aconselho. Depois, tem um artigo 117, deixa eu só achar aqui para vocês, que fala de eleição, né? Dos eleitores brasileiros em um ou outro sexo. Você já lembra dessa frasezinha que tá lá no outro vídeo, para mostrar que são homens e mulheres, explicitamente? Mas são artigos, assim, inúteis porque não houve eleição nesse período, né? Então, só aqui pela curiosidade do que foi colocado e não foi praticado, né? 117. Agora, o artigo 166, 166, esse sim, né, foi aplicado imediatamente. Aqui começa aquela parte do estado de emergência, né? Então, aqui, ó, em caso de ameaça externa ou iminência de perturbações internas, existência de concerto, plano ou conspiração. Já está avisando aqui, dando a dica, o que seriam os pré-requisitos para estabelecer o estado de emergência. Aqui ele fala, né? Pode o presidente da República declarar estado de emergência. Então, opa, agora a gente descobriu por que teve o plano Cohen, certo? Porque tá tendo aqui, ó, tem plano ou conspiração. O pessoal já fez tudo amarradinho, né? Já para conseguir sair a Constituição, já com estado de emergência. E aí, se precisar do uso das Forças Armadas, vira estado de guerra. E qual é a diferença do estado de emergência e estado de guerra? Se precisar do exército, é estado de guerra, ponto final, né? Perceba que estado de guerra, então, não é guerra do Brasil com outro país. Pode ser perturbação interna, né? Muito bem. Aí, o que se faz, né? O que o presidente pode fazer durante o estado de emergência ou estado de guerra? Eu vou ler só algumas coisas que afetam a gente no nosso dia a dia, né? Privação da liberdade de ir e vir. Sim. Todo mundo trancado em casa, sim. E não tem a Covid aí, nessa época, né? É só por determinação do governo. Censura de correspondência. Quer dizer, se chegar uma carta aqui na minha casa, a carta está aberta, lida? Pode, né? Estamos em estado de emergência? Pode. Suspensão da liberdade de reunião. Não pode mais ter reunião, sim, mas eu, a minha família, os meus amigos, sim. Mas eu não sou bandido. Não interessa. Estão vendo qual é o problema do estado de emergência? Não interessa, tá? Qualquer pessoa é considerada suspeita até que se prove o contrário. Também fala busca e apreensão em domicílio, né? Quer dizer, que se eu chego em casa, digamos que seja numa época que eu possa sair de casa, eu chego em casa, tá tudo revirado, os meus livros aqui todos revirados, tudo no chão. É porque me consideraram suspeita, vieram aqui na minha casa, mexeram, entraram, tiraram, e daí, né? Tá na Constituição. Então, cuidado. Cuidado quando vocês desejam certas coisas que vocês não sabem o que elas são na prática. Muito bem. Agora eu vou ler para vocês aqui o pior artigo. Tenho aqui um 170, que é curioso, antes do pior, tá? Esse aqui, antes do pior. Vou ler para vocês para ver se vocês reconhecem alguma coisa. Durante o estado de emergência ou estado de guerra, os atos praticados em virtude deles, não poderão conhecer juízes e tribunais. Peraí. Então, tudo que foi feito durante o estado de emergência e estado de guerra não vai ter julgamento. Isso, se vocês se lembram bem, né, se vocês voltarem, tem um vídeo aqui também no canal que é sobre forma e sistema de governo. E aí a gente discute qual é a diferença de monarquia e república. República quer dizer que as pessoas vão ser responsabilizadas. Na monarquia, não. Parece monarquia, né? Será que a gente está na monarquia e a gente não sabe? Bom, enfim. Eu vou ler o último artigo, que eu falei que é o pior de todos. E um artigo desse não pode jamais se repetir. Vou ler. É o artigo 171 dessa Constituição. Na vigência do estado de guerra, deixará de vigorar a Constituição nas partes indicadas pelo presidente da República. O que é isso? Durante o estado de guerra, que é o presidente da República que declara, e que não precisa ter, não vai ter confirmação do Congresso, nem controle do Congresso, declara sozinho. O que o presidente quiser desconsiderar da Constituição, ele pode. Então, quer dizer o quê? Na prática, durante o estado de guerra, ninguém tem direito. Nenhum. Mas a vida? Nenhum direito. Percebam quão perigoso
é um artigo constitucional desse tipo. Isso jamais pode se repetir. Porque, em último caso, a gente apela para a Constituição, a gente apela para a proteção à vida. Não, não tem essa proteção no estado de guerra se o presidente quiser desconsiderar. Muito problemático. Né? E esse estado novo, como eu falei para vocês, ele durou até 45. Pela ideia de Getúlio Vargas, podia ficar muito mais, tá ótimo. Lembrando que os 6 anos lá do prazo do mandato de presidente já foram, né? Mas ele ficaria muito mais. Acontece que acaba a Segunda Guerra Mundial em 45. E digamos que durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, havia uma grande distração mundial. A distração era a guerra, era o Hitler. Acabou essa distração. Aí as contradições aparecem, como é. E o Brasil lutou na guerra, ali, relutante, mas foi. Foi para a guerra ao lado dos americanos, que defendiam a democracia. Agora olhem o vexame. O Brasil luta na guerra, na defesa da democracia, ao lado dos Estados Unidos. Acaba a guerra, todo mundo olha para o Brasil e ditadura? Não dá, tá? Aí houve muita pressão, pressão interna, pressão externa principalmente, do tipo, Getúlio, termina aí ou a gente vai dar um jeito, tá? Muita pressão e aí o Estado Novo se encerrou em 45, que não pôde mais lidar com essa contradição. Pois é, o Estado Novo é um período que a gente não fala muito, não entende muito, não conhece muito, mas foi extremamente problemático por várias razões, por essas questões constitucionais, por questões de governo, por essa ideia que hoje faz parte do imaginário popular de que existe um salvador do Brasil. Essa ideia é muito forte no Getúlio Vargas, a gente aprendeu muito com ele nessa parte, se acostumou à ideia de um salvador da pátria. E claro que se a gente vai analisar e estudar questões políticas, constitucionais, sociológicas, não tem como existir um salvador da pátria. Nós precisamos de algo que mude por completo, de muitos poderes trabalhando juntos. Né? Não existe, não tem como existir, não vai funcionar ter um salvador da pátria. Mas a gente aprendeu isso com Getúlio Vargas, se acostumou a essa ideia com Getúlio Vargas. Então, eu recomendo sempre que as pessoas leiam muito sobre esse período, leiam sobre Getúlio Vargas, analisem a Constituição, vejam o período, tá? Não ouçam a história dos avós, porque os avós têm essa ideia romântica do que aconteceu. Não sabiam dos fatos porque a imprensa é controlada, tá? Então, vão buscar material científico para entender esse momento. Bom, era isso que eu tinha para falar, né? Foi meio pesado, mas enfim. No próximo encontro a coisa melhora um pouquinho, tá? Então era só isso. Até a próxima. Tchau!